E quem disse que não é possível trazer a nostalgia dos tempos passados para o tempo presente? Olha só que maravilha! Este é um bolo gelado de coco, aquele que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, decorado com fitas de coco lá dos anos 70 e embalado em uma embalagem contemporânea muito charmosa. Este é um bolo que vai conquistar pelo sabor e também pela aparência. E desde já, lembrando, se você não tem essa embalagem, você pode fazer essa maravilha de sobremesa em uma forma de bolo ou em uma travessa bem bonita que você tem aí na sua casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar então pela massa do bolo. Aqui no liquidificador eu vou colocar 2 ovos inteiros, 60 ml de óleo, você pode usar o de sua preferência, aqui inclusive eu estou usando óleo de soja mesmo, 3/4 de xícara de açúcar. Para quem não sabe como medir 3/4, divide a xícara em 4 partes e preenche 3,60 ml de leite quente. Não precisa estar fervendo, mas precisa estar bem quentinho. Agora vamos bater esses ingredientes por 2 minutinhos. Aqui já se passaram então os 2 minutos e eu vou acrescentar 1 xícara de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando como medida é de 250 ml. Mas lembrando vocês que na descrição do vídeo eu deixo tudo anotado em xícaras e em gramas. E aqui eu vou acrescentar também meia colher de sopa de fermento em pó. E agora eu vou bater rapidamente, meio minutinho, apenas para esses líquidos incorporarem a farinha e o fermento. É bem rápido, porque após colocarmos a farinha e o fermento, não pode bater muito tempo para a massa não ficar pesada. Olha que linda! Eu vou assar este bolo em uma forma retangular de 22 centímetros de comprimento, 9 de largura e 10 de altura. Não untei, apenas forrei o fundo com papel manteiga. Se você quiser, pode untar também, ok? Vou colocar então aqui toda a massa e vou levar para assar em forno pré-aquecido. Está em 180 graus, já tem uns 5 minutinhos que eu liguei. E essa massa assa rápido, geralmente 30 minutinhos ela vai estar assada, mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá diferença no tempo de assar a massa. E enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos preparar o recheio do bolo gelado e também a calda para umedecer. Então eu vou colocar aqui na panela 1 caixa de creme de leite. 100 gramas de coco ralado. Aqui eu estou usando coco em flocos, mas pode usar aquele ralado mais fino também. Vou acrescentar meia caixa de leite condensado. A outra metade eu já vou colocar nessa outra tigelinha para preparar daqui a pouquinho a calda. Aqui eu vou mexer bem e vou levar ao fogão, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela, até começar a fervura. Já mostro para vocês. Aqui então o meu recheio começou a ferver agora, observem as bolhas estourando. E agora então eu vou mexer meio minutinho e já desligo, é bem rápido, tá? Não deixa aí fervendo muito tempo. Já estou desligando então. Nós devemos retirar do fogão logo após o início da fervura, porque o coco ainda vai hidratar aqui no líquido que contém no recheio, tornando esse recheio mais cremoso. Então, se nós deixarmos lá cozinhando muito tempo, o recheio vai ficar muito firme. Vou deixar aqui reservado e vamos terminar de preparar a calda.
Vou juntar aqui no leite condensado uma garrafinha de leite de coco, são 200 ml. E aqui na própria garrafinha eu vou medir a mesma medida de leite. Acrescenta e é só misturar que nós já teremos aqui a calda pronta. Agora então vamos para a montagem do nosso bolo gelado de coco. Aqui o bolo já está assado e eu deixei esfriar. Eu vou passar aqui uma faquinha nas laterais para ele soltar e vou desenformar. Eu vou fatiar a minha massa em 3 camadas. Eu vou retirar aqui o topinho que está mais elevado. Vou retirar também aqui as beiradinhas do bolo para deixar a aparência bem bonita dentro da embalagem. E para fazer esse bolo tão saudoso, cheio de memórias afetivas, eu vou usar aqui uma embalagem bem contemporânea. Vou usar essa embalagem de acrílico e ela tem capacidade para 1,5 litro de sobremesa. E eu vou começar colocando essa camada de bolo onde era o fundo da forma, aqui na parte de baixo. Como a minha massa é mais estreita do que a embalagem, eu vou cortar aqui ao meio. Afasto ela. E lembram do topinho que eu separei? Eu vou cortar aqui uma faixa de bolo desse topinho. E aí eu coloco aqui no meio, fazendo um remendo na massa. Agora que completou todo o fundo da embalagem, eu vou colocar a calda. Eu transferi a calda para essa bisnaga para facilitar na hora da aplicação. E a quantidade de calda nós vamos dividir em 3 partes iguais para umedecer as 3 camadas de bolo. Lembrando que o bolo gelado tem a característica de ser bem molhadinho. Por isso, essa quantidade de calda. Vejam que a massa absorve super bem a calda. Agora eu vou vir aqui com o recheio. Eu divido em 3 partes aproximadamente iguais. Vamos colocar então sobre a massa do bolo. E agora vamos colocar a segunda camada de bolo. Como eu sei que a largura já não é suficiente, eu já vou cortar a segunda camada ao meio antes de colocar aqui. Coloco aqui então uma parte bem rente a lateral da embalagem. E já venho aqui com a segunda parte. E lá do topinho eu cortei a parte de massa que vai fazer a emenda das massas. E agora eu venho com mais uma parte do recheio. E vamos colocar aqui então a última camada de massa. E umedecer. Agora eu venho aqui com o restante do recheio. Vou colocar por cima, fazendo uma cobertura. E só assim ele já está uma lindeza, mas eu vou decorar o meu bolo com as fitas de coco. Aqui, se você não quiser colocar as fitas, você pode apenas polvilhar coco ralado ou até mesmo deixar assim desta maneira. E eu vou fazer uma decoração nesse bolo gelado de coco com fitas de coco. Então aqui eu já retirei aquela casca dura do coco, está só essa pelinha, eu vou deixar porque a fita fica bem bonita. E com um descascador de legumes, desses que tem aqui as lâminas retinhas, eu vou fazer então as fitas. Aqui eu vou passando então no coco e já vou tirando as fitas. Aqui só uma dica, para facilitar, na hora de retirar aquela casca dura e abrir o coco, eu retirei toda a água dele e levei ele ao micro-ondas por 2,5 minutos. Depois eu fui batendo um martelo até retirar aquela casca. E aí, com a ajuda de uma colher, nós colocamos entre essa pele e a casca para retirar a polpa. E o coco aqui, ele ainda está um pouquinho morno por causa do tempo do micro-ondas. Então, isso também facilita para mim ir passando aqui o descascador. Olha como as raspas vão ficando bem bonitas. Aqui eu terminei então de fazer as fitas. Vou colocá-las em uma panela. Acrescento 2 colheres de sopa de açúcar e vamos cobrir com água. Mistura um pouquinho
E agora sim vou levar ao fogão. Aqui então já começou a fervura e agora eu vou deixar de 10 a 12 minutinhos fervendo. E assim que passa esse tempo de 10 a 12 minutinhos, nós vamos escorrer a água e vamos aguardar as fitas esfriarem para poder usar. E agora então chegou o momento de nós usarmos as fitas de coco. Aqui eu vou pegar a fitinha e enrolar. Vou colocar aqui no meio do meu bolo gelado, faço mais um rolinho, vou colocar aqui no meio. E agora vou colocando as fitas em volta desse botãozinho que eu fiz aqui. É só ir apertando aqui na cobertura do nosso bolo. Então não tem segredo, olha só vou colocando em volta. E vou fazer assim até cobrir totalmente a superfície do bolo. Olha que perfeita que fica essa decoração. E agora é só fechar a embalagem. A altura ficou certinha, sem estragar a decoração, que é importante. E agora eu vou levar para a geladeira de um dia para o outro. É muito importante deixar o bolo gelado de um dia para o outro. Isso faz com que a calda penetre bem na massa, deixando o bolo cremoso e bem molhadinho. E para decorar esse bolo, eu usei aproximadamente 100 gramas de fitas. Então, se você for comprar as fitas já prontas, pode comprar entre 100 a 120 gramas, que serão suficientes para esse tamanho de bolo. Agora, se você fizer como eu, que usei aqui um coco inteiro, e não vai utilizar tudo, como é o meu caso, nós vamos congelar. Então, eu coloco as fitas aqui dentro de um saquinho próprio para alimentos, vou apertando para tirar o ar, vou dar um nó aqui, bem apertado. Agora, coloca a etiqueta aqui com o dia que você produziu essa fita e coloca 6 meses de validade. Aí, você vai congelar para utilizar aí quando precisar. E para descongelar, é só retirar as fitas do congelador ou do freezer, colocar em geladeira até elas descongelarem por completo. E após deixar o bolo na geladeira de um dia para o outro, vamos agora degustar. E fala sério, dá até dó de cortar essa sobremesa. Mas como sobremesa foi feita para comer e não apenas para olhar, vamos lá então. Primeiro pedaço é sempre complicado de sair, não é? Mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Vejam só que maravilha! Um bolo gelado de coco, bem molhadinho, super cremoso. Olha a massa, pessoal, super úmida. Olha o recheio aqui, ó, bem cremoso, é tudo de bom, é show de bolo. Pode fazer aí que vai ser sucesso. E a validade deste bolo em geladeira são de 5 dias. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!